Olá, turma, aqui quem fala é a professora Érica. Eu espero que vocês estejam bem, se cuidando. Nossa aula de geografia hoje vai falar sobre a Europa, características físicas naturais e população, página 84 a 91. E aí eu vou colocar um vídeo para vocês falando um pouco sobre essas regiões naturais. Então, a gente pode dizer que, considerando as características de clima, vegetação e relevo, o continente europeu ele pode ser regionalizado em 3 porções: Europa do Norte, Europa oceânica e continental e Europa do Sul, tá bom? Então, existem essas 3, porções, tá? Então, eu vou colocar aqui um vídeo, depois eu volto com vocês para falar sobre os aspectos populacionais da Europa, tá bom? As características físico-naturais da Europa, ou seja, o clima, a vegetação, o relevo, O continente europeu pode ser dividido, regionalizado em 3 porções, ok? Nós temos a Europa do Norte, que é essa região que se encontra aqui, A Europa do Norte, ela está na maior parte dela em latitudes superiores a 60 graus, que vocês têm identificado aqui também. Então isso faz com que ela fique numa região muito fria do globo, O clima que predomina ali, então, é o clima polar e o clima frio. A vegetação é a tundra. A tundra é uma espécie de vegetação que não tem árvores, nem arbustos muito altos, são gramíneas, musgos, líquens, enfim, uma vegetação mais rasteira que consegue se adaptar a esse frio. A floresta boreal também predomina numa grande porção aqui, principalmente no oeste, que também é chamada de floresta de coníferas. Essas florestas seriam aquelas florestas com árvores muito altas, em forma de cone, os populares pinheiros que a gente conhece, É chamada também de taiga. E essa floresta ela foi intensamente explorada pela atividade madeireira e pela indústria de papel e celulose. Em relação ao relevo, destacam-se nessa região os Alpes escandinavos, que vocês têm aqui, Ali onde fica a Noruega, os Alpes escandinavos. E a gente também tem a planície lacustre da Finlândia, que é essa região aqui. Observem que essa área aqui, essa parte, ela tem umas linhas inclinadas aqui, paralelas, inclusive em muitas porções da Europa essa linha aparece. Isso aqui representa a exploração humana nessa região, Significa que são regiões que já foram profundamente modificadas pelo ser humano, já foram intensamente exploradas. Então observe também que ali onde está a região da Noruega, na Suécia, também lá na Islândia, a gente vê que essa exploração não ocorre tão intensamente. O que explica isso? Principalmente a questão do clima muito frio e por ser uma área que eles não têm tantos recursos para tirar dali, Por causa dessa vegetação que é mais difícil de explorar, digamos assim, ok? Outra regionalização da Europa é a chamada Europa oceânica e continental. Bom, nessa regionalização a gente vai compreender a maior parte do continente europeu, ok? Ou seja, são áreas de grandes planícies que vocês estão identificando ali, Grandes planícies, situadas então entre as terras de clima frio, ao norte, e as cadeias de montanhas, que são essas que se encontram aqui, a gente vai falar na próxima regionalização, e predomina aqui os climas temperados, continental e oceânico, que são climas bem mais quentes do que o clima frio e polar lá da região da Europa do Norte, Na porção oriental, aqui próximo, na região da Rússia, ocorre o clima semiárido, E aí isso ocasiona vegetações de estepe, principalmente nessa região aqui, ó. O que seria estepes? Estepes é uma vegetação de campos, São gramíneas, campos. O meio natural nessa região ele encontra-se profundamente alterado pela ação humana, Vocês conseguem identificar em toda a Europa, o centro da Europa, muito modificado. E também justificando já, essa mudança, é a região onde ficam as principais capitais. Por exemplo, Londres, a gente tem Berlim, a gente tem Paris, a gente tem também Moscou aqui na Rússia, enfim. Essa região também ela se destaca pela produção agrícola, principalmente ali na região das planícies. Então a produção é muito grande ali, principalmente de trigo, aveia, milho, E existe associação entre culturas variadas, como a beterraba açucareira e a pecuária. Então a criação de animais também é existente aqui, Ela se destaca. Outra característica dessa região são as densidades demográficas, Onde tem extensas planícies e o clima é temperado, elas são mais elevadas e abrigam grandes e importantes cidades europeias. Algumas como essas que a professora colocou para vocês, por exemplo. Okay? Para encerrar as regiões naturais, a gente tem a chamada Europa do Sul. A Europa do Sul é essa região, então, voltada para o mar Mediterrâneo, Desde a Espanha até o Cáucaso. Ela apresenta formações de relevo de altas montanhas, que a professora já tinha comentado com vocês, como o Cáucaso, Cárpatos, Alpes, Pirineus. Então, logicamente, o clima que vai predominar ali é o clima frio, que dificulta muito a fixação humana. A gente tem também as montanhas mediterrâneas, como os Apeninos, aqui na Itália, Alpes Dináricos, os Balcãs, onde fica, por exemplo, ali os Alpes Dináricos, a Grécia, a Albânia, a Sérvia, a Bósnia, enfim. E as planícies e planaltos mediterrâneos.
europeus. O clima mediterrâneo que predomina aqui, ele se caracteriza na parte das montanhas e das planícies dessas regiões, né? E nos planaltos também. Ele é um clima bem mais quente do que no restante do continente, né? E ele sofre a questão da maritimidade, né? Por estar próximo ao mar. Nessa área também localizam-se importantes cidades como Lisboa, Madrid, Marselha e Milão. E outra coisa de destaque dessa região aqui é a agricultura, né? A agricultura mediterrânea, em que se destacam a produção de tabaco, de uva, azeitona, frutas cítricas e a criação de gado. A mecanização da colheita aqui ela é muito grande, né? Existe uma grande automação no campo também. Uma outra característica física e muito importante da Europa são os rios, né? Aqui você tem uma foto de embarcações do Rio Reno, né, em Colônia, a quarta maior cidade de população da Alemanha, e que abriga um dos mais importantes portos fluviais do país. Bom, essa rica e bem distribuída rede hidrográfica da Europa permite, por exemplo, né, que ela seja usada como vias naturais de circulação, o que é um fator essencial para a prosperidade de várias regiões e várias cidades. E continua exercendo até hoje, inclusive, né, esse papel relevante na navegação, inclusive na produção de energia elétrica, na irrigação de terras para a agricultura, na piscicultura e no turismo. Existem vários rios importantes, né, na Europa. O mais extenso deles seria o rio Volga, né, que nasce lá na porção europeia da Rússia e percorre 3.690 quilômetros, descrevendo uma ampla curva em torno de Moscou, desaguando em um grande delta no Mar Cáspio. Embora as águas desse rio fiquem congeladas no inverno, ele é responsável por cerca de 50% do tráfego fluvial russo. Além disso, ao longo de seu curso, há várias barragens e hidrelétricas. Então, outra característica dos rios europeus é que, dependendo do país por onde eles passam, né, a gente tem o rio Danúbio, que passa por vários países também, o rio Reno, que a professora acabou de citar, tem que ser feito um acordo entre os países, né, para que essa água ela possa ser utilizada não só como transporte fluvial por esses países, como também para que ela não seja poluída, né? Então, existem políticas, inclusive, né, para que essa água seja preservada, não seja poluída, enfim, para que isso possa ser, esses recursos hidrográficos possam ser usados por todos os países por onde esses rios atravessam. Aqui só complementando o que a professora falou lá no início da aula, né, com relação à densidade demográfica, observe então que as regiões onde tem os planaltos, né, as áreas de planalto, e onde se localizam as principais cidades, também são as regiões mais povoadas da Europa. Olha só, então, de acordo com os tons que tem aqui, né, a gente observa ali que são áreas densamente povoadas, ou seja, a densidade demográfica é muito grande. Assim como naquelas regiões, né, onde o clima é muito frio, o clima polar, que dificulta a fixação humana, a gente vê que existem grandes vazios demográficos. Logo, claro, né, a ocupação humana é menor ali. Então, com certeza que a natureza ali também está bem mais preservada. Para a gente encerrar a aula de terra, que a gente já comentou lá na abertura também. A gente tem então aqui, de acordo com a legenda, aquela parte lá na região polar, são terras improdutivas, né, e formadas por grandes florestas. A parte que vocês têm ali em verde mais claro, a ocupação da terra se caracteriza principalmente pela criação de gado, e a parte em amarelo, além da criação de gado, as culturas também que a gente comentou, né, inclusive a parte em laranja, trigo, milho, aveia, etc. E a parte que se encontra em vermelho... Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos populacionais. Então, com um pouco mais de 743 milhões de habitantes, né, estimados para 2020, a Europa representa 9,5% da população mundial, percentual superior apenas da Oceania, com 42 milhões de habitantes, né? Então, a gente vê nessa imagem aí, né, a distribuição da populacional do continente. Então, a gente tem, né, a Ásia, né, com maior número, né? E segundo, a África. Terceiro, a América, né? Quarto, a Europa. E quinto, a Oceania, tá bom? Aqui a gente vai falar, né, sobre essa questão, né? A gente vai ver que o resultado da transição demográfica é um crescimento populacional baixo ou mínimo. Em alguns países da Europa ocorre um crescimento natural negativo da população quando a natalidade é inferior à mortalidade. E aí a gente vai ver que por causa do baixo crescimento natural ou negativo da população europeia, a proporção de jovens no continente tem diminuído ao longo dos anos, né? Então, em 2005, a população europeia com mais de 65 anos era numericamente igual a de 0 a 14 anos. Estimava-se que, se for mantida a tendência atual, em 2050, a população idosa ela deverá ultrapassar a população de até 14 anos, né, em mais de 87 milhões de pessoas, tá bom? Então, diante do baixo crescimento natural da população e do aumento numérico da população idosa, se não houver fluxos migratórios
para a Europa, ocorreria um colapso socioeconômico no continente, a população em idade ativa ou apta a trabalhar seria insuficiente e os estados não teriam condições financeiras de arcar com as aposentadorias e com as despesas com saúde, sobretudo da população idosa. Desse modo, muitos países europeus vivem em um dilema, ao mesmo tempo que adotam políticas de restrição à entrada de imigrantes, necessitam deles. Calcula-se que em 30 anos, aproximadamente um quarto da população de vários países europeus, como Alemanha, França, Reino Unido e Itália, estará aposentada, tá bom? E a gente vai ver que alguns países europeus têm estimulado a natalidade por meio de concessão de alguns benefícios. Na Alemanha, por exemplo, o governo estendeu o prazo de licença maternidade para até 3 anos após o nascimento da criança, sem corte de salário. Há também outros benefícios, como abono em dinheiro, disponibilidade de vagas em berçários e creches, ampla assistência médica e redução de impostos. Essa política demográfica de natalidade tem sido seguida em outros países europeus, tá bom? E a nossa aula é essa. Bons estudos, até a próxima semana.